Durante a campanha presidencial, o candidato Haddad fez uma declaração que causou um grande alvoroço, afirmando que a Venezuela tinha forças armadas superiores às do Brasil. Em resposta a isso, fiz esse vídeo, cujo link está aqui na descrição, onde expliquei que essa afirmação é totalmente falsa, à exceção de uma área específica, sobre a qual falaremos daqui a pouco. E recentemente, o Noblar fez uma declaração semelhante, falando basicamente o mesmo, afirmando que a Venezuela tem forças militares muito superiores às do Brasil e que nem os Estados Unidos se atreveriam a enfrentá-la. Quem tem uma percepção mínima da realidade militar do Brasil e da Venezuela sabe que essas afirmações não poderiam ser mais falsas. É verdade que o Brasil precisa melhorar com urgência em muitos aspectos da sua defesa. Na Marinha, precisamos de mais meios de superfície de escolta e também de mais submarinos. Na Força Aérea, precisamos de caças mais modernos e em grande número. E no Exército, precisamos de carros de combate mais atualizados e de um número maior de guaranis. As nossas Forças Armadas também precisam de uma maior mobilidade, principalmente aérea, sob a forma de aviões de transporte e helicópteros. Tudo isso quer dizer que o Brasil, no setor da defesa, precisa melhorar e muito em muitas áreas. E quem acompanha o meu canal sabe que nos últimos 2 anos, o que tenho feito mais aqui é alertar justamente para essas deficiências. No entanto, no mundo, há países em situação muito pior, e a Venezuela é um deles. Vocês já viram na mídia muitas comparações de força no estilo super trunfo, com 2 colunas listando lado a lado número de veículos, navios e aeronaves, mas isso não significa absolutamente nada. Uma análise de força militar, para ser bem feita, deve considerar muitos outros aspectos, como a qualidade de cada equipamento. Por exemplo, a Coreia do Norte tem milhares de carros de combate, mas muitos deles são antigos como o T-54 ou o T-62. Mas se formos fazer uma comparação do tipo super trunfo, a Coreia do Norte vai parecer ser uma das maiores potências mundiais nessa área. Outra variável muito importante tem a ver com a capacidade econômica e industrial dos países, e nesse aspecto, o Brasil é, no mínimo, 15 vezes maior do que a Venezuela, com um parque industrial muito superior, e que em caso de guerra extrema, pode ser adaptado para atender às necessidades da frente de combate. O tamanho da economia também conta muito, principalmente em conflitos mais prolongados. Um país com uma economia fraca não é capaz de manter um esforço de guerra por muito tempo, e nesse aspecto, o Brasil também está muito à frente da Venezuela, com a nossa economia sendo, nesse momento, a 9ª maior do mundo, à frente de países de primeiro mundo como o Canadá, e apenas ligeiramente atrás de países como a Itália. O treinamento também conta muito, e de fato, a qualidade do treinamento é tão ou mais importante do que a qualidade do próprio equipamento. A história está cheia de casos de países com equipamentos de topo sendo derrotados por países com equipamentos muito mais básicos, como foi o caso das várias guerras que os árabes lançaram contra Israel ao longo da segunda metade do século XX. Por exemplo, na Guerra do Yom Kippur, em outubro de 1973, Israel foi atacado por mais de 800 mil árabes, vindos de todos os lados, armados e equipados pela União Soviética com equipamentos realmente de topo. E mesmo assim, em maior número e com equipamentos superiores, foram completamente arrasados pelos israelenses, graças justamente ao excelente nível de treinamento das forças de Israel. E nesse aspecto, o Brasil está também muito bem posicionado, com as nossas Forças Armadas sendo reconhecidas nesse quesito. Por exemplo, o curso de combate na selva do nosso exército é visto como um dos mais completos do mundo, sendo procurado por forças armadas de todas as partes do mundo. Ao analisarmos e compararmos o Brasil e a Venezuela no setor da defesa, vemos que o Brasil, apesar de globalmente estar mal, regionalmente está muito à frente de todos os países, o que inclui, obviamente, a Venezuela. Só há um ponto onde a Venezuela está muito melhor do que o Brasil, que é na área da defesa antiaérea. O nosso exército não tem nenhum tipo de defesa antiaérea de médio ou longo alcance, contando apenas com lançadores pessoais capazes de atingir alvos a no máximo 6.000 metros, o que significa que se um avião inimigo cruzar os nossos céus a 10.000 metros de altitude, contamos apenas com a força aérea para nos defender. Já a Venezuela tem sistemas realmente muito eficientes, como o S-300, sobre o qual já falei muito aqui no canal, e também uma versão modernizada do Pechora, ainda muito eficiente hoje em dia.
mas são armas que, como Israel já demonstrou por diversas vezes na Síria, podem ser neutralizadas com o uso adequado da guerra eletrônica e de ataques coordenados por ar e por terra. Portanto, para concluir, o Haddad errou naquela sua declaração na época da campanha eleitoral, e o Noblat também errou feio ao afirmar que a Venezuela é muito superior ao Brasil. A única justificativa que encontro para essas declarações é mesmo a ideológica, usando para isso uma técnica bem antiga e ainda hoje empregada por muitos regimes, a desinformação. E só para constar, como já referi em outros vídeos, para mim, a guerra deve ser sempre a última opção de todas. Guerras só trazem dor e sofrimento, mas o Brasil precisa e deve estar militarmente preparado para qualquer cenário.